Abençoados e abençoadas, graça e paz. Hoje, quarta-feira, né? Dia 10 de julho de 2024, eu estou aqui para gravar mais uma mensagem, né? Um ensinamento, digamos assim, acerca dessa sã doutrina, dessas verdades bíblicas. O assunto hoje é escatologia consumada. Por isso que o tema é a escatologia consumada, nos faz crer e entender que tudo já aconteceu. Os nossos amados e queridos irmãos que vivem presos a esse sistema doutrinal, que vivem dentro das sinagogas, debaixo dos preceitos dos homens, que os têm como uma suposta autoridade sobre suas vidas, eles que valorizam o templo, quando na verdade nós somos o templo da habitação de Deus. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. O Altíssimo não habita nesses lugares. Atos 7, 48. A Jerusalém, ela não é mais física. O templo teve a sua importância. Teve a sua finalidade. Mas ele foi destruído. Tudo foi derribado. Jesus de Nazaré chamou os seus discípulos, apontou para o templo e disse a eles: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Ele falou isso entre os anos 30 e 33. E isso aconteceu cerca de 37 anos depois, no ano 70. Quando Jerusalém foi sitiada. Tem na Bíblia profecias acerca da assolação de Jerusalém, da destruição de Jerusalém. Está escrito: quando virde Jerusalém cercada e sitiada. Falava-se ali de quando o general Tito iria invadi-la, e ele assim o fez, cumprindo-se a determinação do próprio Deus. Agora, vós sois o templo. Paulo diz isso aos irmãos de Corinto. A morada, o tabernáculo, a habitação de Deus. Deus habita no nosso espírito. Por que Deus não habita nesses lugares? Porque Ele não é Pai na carne. Deus não nos vê na carne, Deus nos vê no Espírito. Jesus de Nazaré, quando encontrou com a mulher samaritana, e que ela disse que os seus pais o buscavam no montes, e os judeus em Jerusalém, Jesus não refutou aquela mulher, porque ela disse uma verdade. Mas ele falou: mulher, virá dias em que o Pai, que é Espírito, será adorado em espírito e em verdade. Não se tem como adorar o Pai em espírito e em verdade dentro de um templo religioso, dentro de uma sinagoga, porque lá tem ritos, porque lá tem liturgias, porque lá eles dependem de cerimoniais, eles dependem de lideranças humanas, de simples mortais. Você está entendendo por que esses lugares não é templo de habitação de Deus? Porque Deus lá não habita. É em nós, é em cada um de nós que Ele habita. Então a escatologia consumada, ela nos faz crer e entender que tudo
que foi profetizado, ou seja, toda a escatologia bíblica, já aconteceu. Era sim escatologia futura por ocasião dos profetas Daniel, Jeremias, Ezequiel, Isaías e outros profetizaram, porque aquilo que eles disseram iriam acontecer alguns anos depois, como aconteceu. Jesus era profeta, nos seus dias ele profetizou. E as suas profecias se cumpriram até o ano 70. Então, é uma escatologia consumada. Então, quando nós afirmamos que Jesus já veio, causamos um impacto muito grande nos religiosos. Eles não aceitam isso. Eles estão esperando, eles estão aguardando a vinda de Jesus. Esses líderes religiosos, eles sabem que Jesus já veio. Mas isso é uma tradição. Isso vem sendo contado de pais para filho. Eles não têm coragem de hoje fazer digamos assim, uma reflexão e dizer aos filhos de Deus que lá estão, reconhecer que aquilo que foi ensinado não é uma verdade, que Jesus já voltou em juízo, porque o vir nas nuvens significa voltar em juízo, e ele voltou em juízo. Porque muitos dos religiosos, porque eles acreditam que nos livros históricos e no Apocalipse aponta para um futuro daqueles dias até os dias futuros, quando isso ainda irá acontecer. Mas já aconteceu, iria acontecer, mas já aconteceu. A Bíblia fala poucochinho de tempo, brevemente. O fim está próximo. Esse brevemente, esse poucochinho, esse fim está próximo, eram poucos dias, eram poucos anos, não 2000 e poucos anos, como já se passaram. E nada do que eles disseram que iam acontecer, aconteceu nesse período de tempo até hoje, porque aconteceu até o ano 70. Todos os acontecimentos marcantes na história do mundo, sabe o que são para eles? Sinais que Jesus ainda virá. Por ocasião da Primeira e Segunda Guerra Mundial, os que lá viveram diziam: Jesus está voltando. Essas guerras são sinais da sua vinda. Por ocasião da peste bubônica, da malária, por ocasião, há poucos anos atrás, da Covid, tudo isso eles atribuem como sinais da vinda de Jesus. E esses fatos marcantes na história passam, ficam para trás e virão outros e outros e outros. E Jesus não vai voltar. Por que ele não vai voltar? Porque ele já veio. Desde que o mundo é mundo, sempre houve guerra, sempre houve fome. José do Egito foi vendido pelos seus irmãos, ele se tornou governador do Egito. Houve um período de fome sobre toda a terra. Os seus irmãos, seus pais, foram para o Egito buscar alimento, comprar alimento, porque havia fome sobre a terra, guerra, peste, todas essas coisas. Está escrito: nada é novo debaixo dos céus. Então a escatologia bíblica, para eles, ela é mundial. Ela é universal, quando na verdade todos os escritos foram para a época, para um aion, para uma geração, para um mundo de Israel, para um povo, dentro de um contexto da comunidade judaica. A respeito de Israel, ao mundo habitado, ali conhecido, onde estava estabelecido quem? Quem estava estabelecido nesse mundo habitável? Quem estava estabelecido nesse mundo de Israel? As 12 tribos de Israel. Aquelas que saíram do Egito e lá em Canaã receberam porções de terras, com exceção da tribo de Levi.
Então, quando Jesus volta em juízo sobre Israel, veio a manifestação definitiva do reino de Deus. O reino foi estabelecido. Mas eles dizem que estão buscando o reino de Deus dentro desses lugares. Eles estão aguardando ainda o reino de Deus, quando o reino de Deus já foi estabelecido. Aonde está o reino de Deus? O reino de Deus está dentro de cada um de nós. O seu reino é paz. O seu reino é alegria no espírito. O seu reino é justiça e poder. Ele está dentro de cada um de nós. Nós hoje temos paz. Não é essa paz que o mundo dá. É uma paz duradoura. É uma paz perfeita. Independente das circunstâncias, do que está acontecendo conosco, nós temos paz. Porque essa paz, ela está contextualizada no reino de Deus que está dentro de cada um de nós. Somos alegres, independente das circunstâncias. Se estamos endividados, se estamos mal na vida amorosa, se estamos desempregados, se não há o que comer, nós estamos alegres. Porque o reino de Deus é espiritual. E nós somos espirituais. E o seu reino está dentro de cada um de nós. Nada nos afeta, nada nos abala. Então, esse juízo visível de Deus foi contra quem? Contra Israel. Perdendo eles, quem? Os judeus, o privilégio único de ser considerado o povo de Deus. Porque era um privilégio exclusivo deles. Nenhum outro povo ou povos eram chamados de povo de Deus. Tão somente os judeus. Quando saíram do Egito, tu és o meu povo e eu sou o vosso Deus. Mas eles foram julgados e o templo, o maior símbolo do judaísmo, foi destruído. O templo de Jerusalém era sim o maior símbolo do judaísmo. Mas ele foi destruído, ele foi derribado. Como eu já disse, o Cristo Nazareno disse, ele será destruído, ele será derribado, não vai ficar aqui pedra sobre pedra. Então todas essas coisas foram consumadas. Então como defender uma escatologia futurística? Como defender o livro do Apocalipse, ensinando, pregando, dizendo que tudo ali ainda vai acontecer? Como defender o livro de Mateus, principalmente o capítulo 24, quando fala de um tempo de grande aflição, que haveria de vir, como nunca houve, e nem tampouco haverá. Quando ele fala ali da grande tribulação, que viria como veio sobre Israel. Então como defender uma escatologia futurística? Que eles defendem por não entender os detalhes que são importantes para o entendimento. Por isso que eles não compreendem. Primeiro, que o véu está posto. Segundo, que a mente está cauterizada. Os olhos espirituais fechados. Andam debaixo de ensinos e preceitos dos homens. Seguem os homens. Não são dirigidos, não são guiados pelo Espírito Santo. Eles são filhos de Deus como nós somos. Mas deveriam ser guiados pelo Espírito Santo, mas não são. Eles optam, eles preferem ter homens sobre as suas vidas. Quando o Senhor é o Espírito. É ao Espírito que nós nos submetemos. Porque nós somos espirituais. É o Espírito que nós deixamos ser guiado e dirigido por Ele. A escatologia consumada, sabe para quem foi? Para o mundo de Israel. O fim do mundo judaico. A escatologia consumada foi para o mundo de Israel. O fim do mundo judaico. Esse Israel que tem aí hoje não tem nada a ver com aquele Israel. Não tem nada a ver. O Israel de hoje é uma nação como outra nação qualquer. Mas muitos viajam para lá, às custas do dinheiro dos filhos de Deus. Aí trazem água
que eles dizem ungida, trazem porção de areia, vão lá, se batizam novamente, dizem que pisaram na Terra Santa, são verdadeiros religiosos, fanáticos pela religião. E a religião, ela tem causado conflitos em todo o mundo. Principalmente a religião evangélica, porque ela desfaz de todas as outras religiões. Ela se coloca como a única certa, como se fosse dono de uma verdade. Por isso que gera conflito entre os povos, entre as nações. Quantas pessoas têm perdido suas vidas por causa da religião? Há países aí que matam cristãos, evangélicos. Sabe por que eles fazem isso? Porque eles são desprezados pelos evangélicos. Os evangélicos dizem que todos os demais irão para o inferno. Quando inferno significa sepultura, todos nós vamos para os infernos, inclusive os evangélicos, porque inferno é sepultura. Busca no original, no hebraico, no grego, Hades e Sheol. Houve uma má intenção da Igreja Católica Romana ao traduzir a Bíblia para a língua portuguesa. O padre João Ferreira de Almeida, a propósito, colocou essa palavra inferno como um lugar de tormento e lago de fogo eterno para aprisionar, para colocar medo nas pessoas. E as pessoas correm para esses lugares porque elas têm medo desse inferno e têm medo de um tal diabo como ser espiritual. Quando o diabo significa opositor, é a nossa carne que nos tenta. Era a lei de Moisés que acusava os judeus. Era aquele que era contra. É um adjetivo. Jesus disse que um dentre os 12 iria trair, esse era o diabo, se referindo a quem? A Judas, e Judas era o que era um discípulo dele. Então é uma invenção da Igreja Católica Apostólica Romana que os protestantismos trouxeram para dentro da religião evangélica, quando Lutero, que era um católico romano, ele fez a reforma. Ele saiu de lá, e de lá ele trouxe todas essas coisas para dentro, desse cristianismo. Então está escrito, não passará aquela geração. Que geração que não passaria? A dos judeus. Que geração que não passaria? Daquela época, era aquela geração que Jesus Cristo estava se referindo. Ele disse, não passará desta geração. Os judeus de hoje é a continuação da etnia. Apenas da etnia, como eu já disse. Não tem nada a ver com aquele mundo de Israel. Porque era um privilégio deles de serem filhos de povo de Deus. Hoje não é mais. Todos nós agora somos filhos de Deus. Não há mais uma exclusividade, como os judeus tinham, de serem os únicos povo de Deus. Não há mais essa exclusividade. Não há mais grego, nem bárbaro, não há mais judeus. Há um só povo que são os filhos de Deus, eu e você. Então os judeus de hoje é a continuação da etnia. Não são mais considerados exclusivos como povo de Deus, como eles eram naquele aion, como eles eram naquela geração, como eles eram até o juízo de Deus que veio sobre eles no ano 70. Então Paulo, o apóstolo da graça de Deus, diz que ser o povo de Deus não é carne, a circuncisão, nem a incircuncisão, e sim o que passamos a ser em quem? No Cristo ressuscitado. Não há mais circunciso nem incircunciso. Passamos agora a ser um só. Em quem? No ressuscitado, naquele que é Espírito, que é o próprio Deus, que habita no seu Espírito. E no seu Espírito ele testifica que você é filho dele. Todos então somos o quê? Um só. Há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo. Há uma só unidade, mas eles pregam aí diversas unidades.
diversos povos, diversos batismos, diversas fé. O conceito de judeus e gentios acabou. O conceito de judeus e gentios não existe mais. Eles foram sentenciados por ocasião da vinda de Cristo em juízo no ano 70. Tanto os judeus, o conceito deles, quanto de gentios, eles foram sentenciados. Não existe mais. Acabou, terminou. Aí fica aí o sistema religioso criando uma escatologia macra, dizendo que tudo ainda vai acontecer num futuro este que já dura mais de 2000 anos. Você quer continuar crendo nesses ensinos desses homens? É com você mesmo, é problema seu. Tire o véu, pare de ler Moisés, para de viver na prática das obras. O justo vive por fé e anda por fé. Ele crê tão somente, ele toma posse. Ele não tem que fazer ou deixar de fazer. Tudo quanto tinha que ser feito, o Cristo já fez. Eles andam por vista, porque eles têm que ver para crer. Eles ficam orando, mandando que Deus faça isso, que Deus faça aquilo, como se Deus fosse servo deles e eles fossem Deus. Vê se não é assim que funciona dentro da religião. Eles se colocam na posição de Deus. Eles mandam Deus guerrear, eles mandam Deus pelejar, eles mandam Deus curar, eles mandam Deus abençoar, eles mandam Deus fazer. Quem obedece, quem faz são os servos. Então Deus é Deus.